conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas e 41 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, recebendo, junto com o jornalista Arnaldo Neto, o pré-candidato a prefeito de Campos, João Damásio, pelo partido Rede Sustentabilidade, que tem, pelo que eu consegui entender aqui até agora, Arnaldo, dentre os partidos todos e pré-candidatos que ouvimos, é o único até o momento que apresenta aí, né, uma disputa já bem clara para as convenções que começam agora no dia 31 e vão até o dia 16 de setembro, né? É o único com dois partidos, até já ouvimos o outro pré-candidato do partido, que é o professor José Maria, essa semana. E nesse bloco, Arnaldo, você separa aqui o assunto tabuleiro eleitoral de 2020. Você me permite abrir aqui com a pergunta do Maurício Batista, o Furel, né, que está sempre aqui, como diz... Nogueira. Fica à vontade. Nogueira. Sim. Não, eu só queria que, eu até combinei com o João, quando você precisou dar uma saída aí, que ele, pelo menos no máximo 2 minutos, explicasse essa questão que ele fechou o bloco anterior do Banco Municipal e moeda virtual. Claro, perfeito. Daqui a pouco a gente fala do Maurício. Por favor. Pô, tá valendo? Sim, a Vera. Então, olha só, o Banco Municipal, ele, na verdade, poderia existir para que os recursos, o dinheiro do município pudesse girar dentro dele, né? A gente está perdendo muito dinheiro para fora. A gente passou uma vida toda arremessando o dinheiro fora. A gente passou a vida toda jogando dinheiro para fora de Campos. Então, a folha de pagamento, por exemplo, do funcionário público, por exemplo, a gente perde aí para os bancos da rede privada, aí, essas coisas todas. Então, por que não a questão municipal? Por que não ter um banco municipal? E a questão da moeda virtual é para aquecer o comércio, nós levantarmos o comércio, porque ele vai ter um poder de compra dentro do comércio de Campos. Bem, já falei isso, que a gente não pode falar de projeto, né? Mas a ideia é essa. E a questão do Carnaval de Campos. Eu quero dizer uma coisa. João, aí nós temos a pergunta do ouvinte. A gente estava falando sobre o Banco Municipal e a moeda, né? A moeda seria moeda virtual? Seria uma moeda virtual com poder de compra no comércio de Campos, para aquecer o comércio de Campos. Certo? Beleza, então. Aí, Nogueira, tem uma pergunta do ouvinte, por favor. Sim. Antes do carnaval aí, João, por favor. O Maurício Batista, o Furel, ele diz aqui, o pré-candidato já fez parte de algum governo? Fiz com muita honra. Eu fiz parte no governo de Arnaldo Viana e no governo de Mocaibe, a qual eu fui responsável um dos responsáveis pela Fundação Municipal dos Zumbi dos Palmares, onde teve a iniciação de um pré-vestibular para afrodescendentes e carentes, e nós demos, através de políticas públicas e ações afirmativas, nós demos oportunidades a muitas pessoas que viviam na linha da miséria a poder se alimentar com mais intelectualidade e poder prosperar melhor a sua vida. Eu acho que a gente fez um grande trabalho social e a gente, com muito pouco recurso, porque a nossa fundação era que tinha menos recursos comparado às demais, mas com muito pouco a gente fez muito, a gente tem certeza disso. Aqui, então, eu vou emendar a pergunta do Marco Barcelos no grupo do WhatsApp do Opiniões do Folha no Ar. O Marco coloca que, com frequência, temos visto os casos de racismo só aumentando. Se eleito, pretende implantar alguma forma de... Lembrando que nós estamos falando na condição de pré-candidato, mas pretende implantar alguma forma de conscientização para prevenir esses absurdos no município? Então, vamos lá. Eu vou começar a responder isso aí, mas em 5 segundos, eu acabei esquecendo de falar que o grande legado que acabou não ficando nesses 30 últimos anos aí, na questão da política dos royalties do petróleo, foi a igualdade social e a justiça para todos. E, infelizmente, não aconteceu
nessas gestões, dessas gestões que passaram aí atrás. Mas em relação a essa pergunta, olha só, o que me trouxe, na verdade, a ser pré-candidato, a colocar o meu nome à apreciação da população de Campos. Eu venho de uma família pobre, sabe? Onde meu pai é eletricista, meu pai sem dinheiro, mas fazendo barganha, fazendo permuta, me botou em colégio particular. Quando eu entro no colégio particular, no primário, no jardim de infância, eu descobri uma novidade. Eu era o único negro estudando naquela sala. Eu fiquei o primário, todinho sendo o único negro. Quando eu fui para o ginásio, uma outra escola particular, éramos 2 negros. Eu fiquei o ginásio inteirinho sendo 2 negros na sala. Quando eu saí e fui para o IFE, a antiga Escola Técnica Federal de Campos, eu encontrei mais negros, encontrei 6. Então ficamos 6 num total sempre de 40 pessoas na sala. E aí o que acontece? Esse disparate, essa discrepância, a gente encontra na política também. O negro, ele é um grande eleitor. 52% hoje é a formação do negro dentro de Campos dos Goytacazes. E aí o que acontece? Ele é um grande eleitor, mas parece que o negro só é visível quando vai à urna. Quando vai à urna, ele é visível. Vai lá um eleitor. Agora, quando sai da urna, parece que ele não tem mais participação. Ou seja, ele não é convidado para governar o município. Porque você pode ver que a maioria das secretarias, se tem 30 secretarias, existem 29 secretários brancos, certo? E é onde os negros não se sentem representados. Então, caso eu como pré-candidato, caso aconteça, eu vou fazer uma justiça racial política. Eu vou chamar a população toda para governar. Se existe 30 secretarias que não vai ter só 10 a 12 secretarias no máximo, mas se existe, nós vamos dividir em partes praticamente iguais. Nós vamos colorir a democracia. É preciso colorir a democracia. Há 38 anos atrás, o Sidney Pascotto, economista, foi o último negro candidato a prefeito, né? Vamos dizer assim, há 38 depois sai um artista, eu, João Damasio, como negro, nunca votei em um prefeito negro, porque eu nunca tive a oportunidade de votar em um prefeito negro, porque dentro da urna da democracia não existe em Campos dos Goytacazes prefeito negro. Não é que eu tenho que entrar lá e as pessoas votar no negro, mas eu estou falando isso como alternativa. É inadmissível que uma população com 52% negro não tenha um negro dentro da urna para que ele seja votado. Então, a gente acha que, chamando a população, né, essa miscigenação para governar, a gente estaria equilibrando, motivando a população a se tornar representada. Ok, João. Vou falar agora um pouquinho sobre carnaval. Do Matheus Berriel, editor de cultura da Folha da Manhã, meu amigo que já participou aqui com a gente várias vezes no programa. O Matheus deixou uma pergunta aqui no grupo. Emenda aí, Arnaldo, por favor, com o mesmo assunto do Bruno Gama, por favor. Deixa eu ler do Matheus aqui, que coisa você acrescenta porque não dá para acompanhar as duas plataformas. Perfeito. Comumente ativo no meio carnavalesco, ligado à escola e blocos de samba, o que o pré-candidato acha da tradição recente do carnaval fora de época em Campos? Se tiver candidatura confirmada, terá alguma proposta relacionada ao retorno à data oficial? E o Matheus emenda que, claro, isso falando para 2022, já que para 2021, diante dessa pandemia, não tem como a gente pensar em carnaval. Então, meu amigo, olha só, a palavra carnaval, na verdade, carnaval é um dos maiores investimentos com retorno ao governo municipal. Quem pensa diferente, pensa errado. O carnaval, na verdade, ele é como diz o prefeito ou o secretário de cultura, ele não pode decidir sozinho o que vai fazer com a cultura. Ele tem que sentar com as classes, com os segmentos, para poder definir e determinar. O carnaval fora de época, ele pode até acontecer, mas acontecer de verdade, acontecer com todos os seus investimentos. Então, você vai assim, mas com um recurso municipal, que seja uma parte do recurso municipal como contrapartida. Mas o que acontece? O governo tem que motivar, o governo ele tem que buscar parcerias e auxiliar os carnavalescos a buscar uma melhor maneira de fazer o carnaval. E digo mais a você, o CEPOP lá, hoje, quando a gente fala assim, queria dar uma carta de alforria aos artistas e aos carnavalescos, no nosso provável governo, caso eu fosse eleito, hoje eu sou pré-candidato, o CEPOP, quem iria administrar o CEPOP seria esse carnavalesco.
Quem iria administrar Teatro Trianon, Teatro de Bolso e algumas coisas nesse sentido, seriam os artistas, em parceria, mas seriam mesmo, com toda a liberdade. Essa é a carta de alforria. E digo mais, o acervo municipal como museu, aí sim entraria a prefeitura buscando parceria com a iniciativa privada, né, para a gente poder tomar conta desse tesouro que é o acervo municipal de Campos, que praticamente está entre as traças, abandonado, sem nenhum destaque. É isso aí. E vamos falar agora com relação ao tabuleiro, começando com a questão do rede de sustentabilidade. O Nogueira já lembrou aí, dentre os partidos com representatividade que a gente entrevistou aqui ao longo desses últimos meses, os pré-candidatos, o primeiro a ter 2 nomes postos como pré-candidatos é o rede de sustentabilidade. Há uma divisão interna, há um entendimento, inclusive, para uma chapa puro sangue, como o próprio professor levantou a possibilidade aqui na segunda-feira, na entrevista da segunda-feira, o professor José Maria Peçanha. Qual é o seu entendimento sobre essa divisão de pré-candidaturas na rede e essa possibilidade levantada pelo José Maria de uma candidatura de puro sangue do rede? Olha só, todo mundo sabe que da onde eu vim, de qual partido que eu vim. Vim de um partido muito bom, que tem uma história com o Leonel Brizola. Inclusive, eu fui posicionado, na verdade, inspirado nesse conceito de Brizola de colorir a democracia, porque o Brizola foi estadista, né, nos seus 12 governos, como governador do estado do Rio de Janeiro. Ele abriu as portas dos primeiros escalões, dos segundos escalões, e botou negro na administração. Ele nos ficou esperando de forma gradual as coisas lentas acontecer para o negro ter ascensão na política, não. Ele foi lá e colocou e pronto, acabou. Né? Porque não se pode discutir que não tenha negros com as expertises, com a competência e capacidade de também dar a sua colaboração na administração pública. Agora, a situação do Rede, eu fui muito bem acolhido pelo Rede. Muito obrigado aí na pessoa do porta-voz do presidente, Fabrício Lírio, que identificou. Eu fiquei muito assim, escolhendo um partido que pudesse se identificar um pouco comigo, porque a gente, nesse tabuleiro político aí, vamos dizer assim, a gente tem que ficar muito preocupado, porque existem partidos de siglas de aluguel. Existe partido de siglas de aluguel. Então, você entra com toda esperança dentro do partido para poder realizar um sonho ou para poder investir em um empreendimento político de uma candidatura, vamos dizer assim, e, de repente, lá em cima, na nacional, alguma coisa assim, existe uma intervenção, alguém negocia o partido, e essa ciranda política que você sabe que hoje o cara é pré-candidato, amanhã pode ser candidato, de repente, no dia seguinte perdeu porque alguém fez uma intervenção. Então, infelizmente, enquanto não acontecer a reforma política no país, inviabilizando um monte de coisas, porque o maior problema do Brasil chama-se a falta de reforma política. Nenhuma reforma no Brasil vai dar certo, nenhuma reforma administrativa, de INSS, nenhuma reforma vai dar certo sem que antes aconteça, primeiro, a reforma política. É a mesma coisa de uma parede com mofo que precisa de uma pintura, eu sem fazer um tratamento na parede, sem lixar, sem fazer nada, vou lá, pego uma tinta e jogo por cima e falo assim, olha, está reformado, está bonito. Todo mundo sabe com o tempo o que vai acontecer. Então, infelizmente, a reforma política é necessária. E aí, falando do Rede, o Rede, em campo, eu descobri que o Rede não tem mandatário, o Rede não tem dono, o Rede não tem sócio proprietário, o Rede ele segue com a questão democrática. Quando eu cheguei ao Rede, eu falei da minha vontade de querer ser pré-candidato a prefeito. O Fabrício abriu as portas para que isso acontecesse. Acontece também com outro companheiro também, tem acontecido isso. Então, já teve um outro também, mas parece que o outro desistiu e vai ser pré-candidato a vereador. O que acontece que o Rede quer passar para toda a população de Campos, que dentro do Rede existe uma democracia. O voto é respeitado. Não existe essa ditadura de indicativo de dizer assim, eu escolhi fulano para ser o nosso candidato. Não existe isso. Então, que bom que tenha uma concorrência, porque se amanhã eu for o vitorioso dentro do Rede de Sustentabilidade,
que bom, eu posso dizer assim, eu ganhei de alguém dentro do meu partido. Eu estou saindo candidato porque eu fui vitorioso numa convenção. É diferente do candidato que é indicado. Você, quando é indicado, você não está preparado para o enfrentamento e a disputa do pleito eleitoral, porque você não sabe o que é uma disputa. Então, na verdade, no exercício da cidadania política, o Fabrício está dando essa oficina para a gente para que nós possamos, ali, na prática, exercitar e sair fortalecido do processo eleitoral. Tem uma pergunta aqui no... João, e com relação a essa... Pois não, Nogueira? Não, tem uma pergunta no Face, se você tiver pauta aí, eu vou aqui na pergunta. É a Mariana Peçanha, ela é filha do professor José Maria, ela afirma que o professor nunca desistiu e diz aqui, Brizola então fica do PDT, que você defendeu o Caio em março e entrou no Rede. Por que em abril? Estranho. Olha só, eu acho que uma pergunta muito sem sentido, e sem sentido, sem necessidade, porque eu entendo o seguinte, se eu estou no Rede, eu tenho que vestir a camisa da Marina. Se eu estou no Rede, eu tenho que vestir a camisa do Fabrício, que representa o Rede. Se eu estou no Rede, eu tenho que vestir a camisa do Miro Teixeira, que foi senador. Se você lembrar direitinho, o professor Zé Maria esteve aí no Folha no Ar, e ele sendo do Rede, e dizendo que é mais antigo no Rede, mesmo o Rede fechando o governo do Estado com o Romário, ele pode ver a gravação aí. Ele falou que votou no governador Witson, né? No governador Witson, por falta de opção. E ele sendo do Rede. E eu não era do Rede. Eu era do PDT e lá fui fiel. Agora sou fiel ao Rede, porque como é o Gabigol. O Gabigol agora tem que fazer gol pro Flamengo. Ele vestiu a camisa do Flamengo, vai fazer gol pro Flamengo, não vai fazer gol contra. É diferente do professor Zé Maria, que foi aí dizendo que era do Rede, sabendo que o Rede fechou com o governo, fechou com o Romário, e ele disse que, ainda, olha só, disse que votou no governador por falta de opção. Quer dizer, Romário nem a opção dele serviu. Ô, João, mas essa questão, você mesmo colocou que você fez parte do governo Arnaldo, a gente está falando sobre tabuleiro agora, né, também do Mocaibe, mas no governo Arnaldo você teve essa relação próxima com o PDT. Você não acha que isso vai ser muito explorado mesmo caso sua candidatura se confirme? O que levou a essa divisão, já que o Caio novamente é pré-candidato como a prefeito pelo PDT? Por que não apoiar mais esse projeto? Houve algum momento de cisão ali entre vocês? Então, olha só, não houve divisão, não houve briga, não houve discórdia, não houve nada. Entendo o seguinte, lá atrás existia um jogador chamado Tita, do Flamengo, mas Tita queria jogar no lugar de Zico, e Zico era o titular. Então, o Tita, sabendo que ele nunca ia pegar o lugar de Zico, ele procurou um outro clube para poder jogar na posição e foi feliz. O que aconteceu é que eu fui procurar um novo espaço para poder dar uma contribuição melhor. Eu tenho muito apreço pela família, que é responsável lá pelo PDT, não tenho divergência com nenhum deles, de uma forma harmoniosa. A única coisa que acontece é que hoje eu estou no Rede, defendendo o Rede, né? E eu acho que não existe problema nenhum nisso, porque lideranças políticas da nossa cidade aqui fizeram parte de vários partidos. O governo municipal hoje ele se elegeu em um e está em outro. O próprio Arnaldo Viana passou por 3 ou 4 partidos, o próprio o ex-governador Garotinho, Rosinho, passou por vários partidos. Agora, por que eu tenho que ser a bola do exemplo? Por que eu tenho que ser atacado? Eu não sou exemplo de ninguém nesse sentido, não. Eu apenas, pelo contrário, a minha vida toda foi em 2 partidos. Em 2 partidos porque eu acho que foi PDT e PSB. Porque eu estava no PDT, o Arnaldo foi para o PSB, eu fui acompanhar Arnaldo. Depois Arnaldo voltou para o PDT, eu voltei para o PDT Arnaldo. Mas eu quero dizer o seguinte, tanto existe uma harmonia que em um momento difícil da vida do Caio Viana, em que o pai dele não pôde estar presente com ele politicamente, graças a Deus agora está, porque o lugar de pai é ao lado do filho, eu, João Damasio, estava perto do Caio Viana, nos momentos mais difíceis. E agora, nos momentos mais fáceis que o pai dele está, eu tenho certeza que eu não faço tanta falta assim.
João, para a gente concluir, eu vou fazer duas perguntas em uma só, mas para a gente concluir, porque o nosso tempo já estourou. Primeiro, você analisar o tabuleiro, como que você tem visto essas movimentações aqui, com pré-candidaturas já postas, como a do prefeito Rafael Diniz da reeleição, a pré-candidatura do Vladimir, do Caio, Bruno Calil, entre tantas outras, mas essas são colocadas aí como por horas mais expressivas. Eu queria que você analisasse esse tabuleiro e em uma eventual composição de segundo turno, caso você seja confirmado candidato e numa eventual campanha não chegue ao segundo turno, se o Rede teria alguma predisposição à aliança dentro desses nomes já colocados. Então, o Arnaldo, assim, em 10 segundos, porque infelizmente está falhando aqui. Você só faz a inicial para mim, só a inicial. Análise do tabuleiro colocado, análise do tabuleiro posto hoje, dos nomes que estão, uma análise rápida. Sim, relação a segundo turno, caso o Rede não chegue, se teria predisposição a algum partido? Peguei. Olha só, pessoal, em primeiro lugar, eu não sou herdeiro político, né? Eu não sou herdeiro político, então eu estou começando a minha vida nesse tabuleiro sem herança nenhuma. Então isso conta muito. A única coisa que eu vou poder contar é com a população, que pode ser ou não simpático, né, favorável às propostas que a gente vai apresentar. Agora, eu não acredito que a reeleição do atual prefeito, eu acho que está totalmente comprometida. Eu acho que, mesmo com a máquina, não deve passar dos 20 mil votos, eu acho, é a minha opinião, e com isso está sobrando aí cerca de 130 mil votos que serão decididos no debate, porque esses 130 mil votos hoje em Campos não tem dono, não tem proprietário. A cidade está se libertando desse segmento. E eu acredito, quem fizer uma boa campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha onde a população entenda que esse vai ter compromisso com a cidade, uma campanha que o prefeito não seja ator, uma campanha que o prefeito não seja mentiroso, uma campanha que o prefeito não pense nele, não pense em político, não pense em poder, mas pense no povo. Eu acho que nós, pré-candidatos mais humildes, poderemos ter uma chance melhor. E eu acredito muito nisso. A população de Campos hoje, ela aprendeu e sabe separar o joio do trigo. E eu acredito também, nunca teve um prefeito negro eleito em Campos. Que, quem sabe, eu como pré-candidato, posso ser o primeiro a quebrar essa escrita, né? E em relação ao segundo turno, veja só, eu hoje estou no Rede. O Rede não é propriedade minha. O Rede não é empresa minha. Eu estou aqui não representando o João Damasio, eu estou aqui representando o Rede. Então, automaticamente, vou seguir as orientações do partido. Não tenho o que fugir. Eu não posso. Como é que eu vou dizer que eu vou estar com A ou com B? Como é que eu vou fazer essa traição ao partido sem ouvir o partido? Seria uma coisa totalmente fora do comum. Mas eu acredito que a nossa pré-candidatura, uma vez homologada, com cheiro de segundo turno. Nós podemos surpreender. A nossa campanha, a nossa pré-candidatura pode ser um grande diferencial nessas eleições, e eu tenho certeza, com essa política de justiça racial, aonde eu vou colorir, né, o governo com negros, com índios também, com mamelucos, com cafusos, e com essa miscigenação toda, nós vamos tirar essa hegemonia que só os brancos governam. É a pura verdade, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de racismo, não. Mas você pode ver o retrato falado dos governos que passaram, você pode ver que é uma coisa assim, muito triste, porque nós, negros, na hora de sermos escolhidos para participar dos primeiros escalões, do segundo escalão, nós não somos escolhidos agora. Vai se saber por quê. Por quê? Aí é a questão de quem sabe, do racismo até estrutural. Tudo bem, Arnaldo, são 9h05. Podemos fechar então, né? Apesar do papo bom aí com o João Damasio, né? A gente agradece a presença, João, mais uma vez, né? A paciência aí de estar conosco aqui nesta manhã de quinta-feira, né? Desejo boa sorte a você e
Mas, né, novamente aí, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela entrevista. Olha, eu posso fazer considerações finais? Por favor. Posso fazer as considerações finais? Por gentileza. Eu quero agradecer ao Grupo Folha da Manhã, até na pessoa da Diva Abreu, pelo espaço democrático concedido, não só a mim, mas a todos os pré-candidatos. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo à população. A produção do programa está de parabéns. Nesse momento de pandemia, as pessoas isoladas, mas aprendendo política com vocês, porque, na verdade, vocês estão fazendo programas diariamente sobre o assunto, e eu tenho certeza que está ajudando a toda a população a ter um pouco mais de maturidade política. E dizer o seguinte, existe hoje a pastoral do negro com o apoio do bispo local. Que bacana, isso aí é mais um avanço da questão afrodescendente em Campos dos Goytacazes, que a sociedade vai ter que conviver com essa nova inovação aí, que é a pastoral do negro aí, certo? Então, eu só tenho a agradecer, agradeço mais uma vez ao Rede de Sustentabilidade pela oportunidade de estar aqui, e a vocês. Muito obrigado, da pessoa do Cláudio Nogueira, meu amigo, né? Eu tenho certeza que o Vaval deve estar nos assistindo. E obrigado aí ao Arnaldo. Muito bacana, Arnaldo. Gosto muito do seu profissionalismo, tá? Gosto muito mesmo do seu profissionalismo, e que Deus o ajude e acompanhe você sempre aí. Continua espetando o pessoal aí, que o pessoal precisa levar uma espetada para poder soltar aí as suas propostas, as suas ideias, para as pessoas poderem futuramente ter uma grande escolha. E outra coisa, nós temos que ir ao futuro para consertar o futuro, porque o dinheiro do futuro está aqui e nós não temos dinheiro lá no futuro, infelizmente. Um abraço, João. Certo. Obrigado aí. Obrigado, João. Obrigado, Nogueira. Valeu. Obrigado, Arnaldo. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço, Nogueira, João. amanhã a gente recebe o Renezinho, pré-candidato a prefeito lá de São João da Barra, né? Para a gente encerrar aí a semana quase toda de pré-candidaturas, maioria certo. de Campos, e amanhã a gente fecha com o pré-candidato de São João da Barra, o Renezinho Fernandes. Perfeito, já está tudo aqui com o Renezinho para amanhã, testado, já os equipamentos aí devidamente testados para sair tudo aqui. Valeu, Arnaldo, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para você, e para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho aí na live, na live, como diz aquele menino, né? No streaming de vídeo, na nossa página, no Face, do YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast, em todos os aplicativos de podcast, no Spotify, no Deezer, Castbox, Apple Podcast, em todos os aplicativos. E, né, você, por gentileza, continue aqui na Folha FM com música e informação. Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã, no oferecimento sempre dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.